fala conosco, Deus. Ministra o nosso coração nessa manhã. Dá-nos ouvidos para ouvir e olhos que enxergam, ó Deus, teu coração. Ó Deus, nós precisamos do teu reino, que o teu reino venha, a tua vontade seja feita. A tua vontade precisa ser feita nessa nação, ó Deus. Nós oramos pela nossa nação, ó Deus. Livra-nos do mal, ó Deus, livra-nos do maligno, dá-nos líderes segundo o teu coração, ó Deus. E levanta a tua igreja, ó Deus, homens e mulheres que vão fazer a tua vontade nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O que Deus está procurando? O que Deus está procurando? Deus nos ama como indivíduos e ama a humanidade. E tem um plano para a humanidade e tem um plano para a nossa vida. Então, o plano de Deus para a humanidade, dentro do plano de Deus para a humanidade, está o plano de Deus para a tua nação. Dentro do plano de Deus para a tua nação, está o plano de Deus para a igreja na nação. Está o plano de Deus para a tua família, está o plano de Deus para a igreja, está o plano de Deus para indivíduos. Então, nós estamos inseridos nesse lugar. Deus tem um plano em andamento e o plano de Deus envolve muitas pessoas, muitas variáveis, envolve a igreja. Então, o que ele está procurando? Qual é a característica que ele está procurando numa pessoa? A característica que ele está procurando. Encontrei a Davi, um homem que fará toda a minha vontade. O que Deus está procurando? Para a gente ponderar. Essa é aonde Deus vai ajustando e afinando o nosso coração. Porque nós precisamos de foco na nossa vida. Nós estamos atirando para muitos lugares. Jogados de um lado para o outro por toda sorte de vento, doutrina. Todo mundo está atraindo a nossa atenção. Todo mundo está atraindo para nova verdade, nova realidade. Deus está movendo assim na terra. Deus está fazendo assado. Hoje o importante é isso. Os tempos modernos pedem isso. Deus está procurando uma coisa desde o início da criação até agora. Um homem que faça a vontade dele. É só isso que ele está procurando. É isso que ele está procurando. Ele olhou para Abraão e disse assim: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as nações da terra, quem te abençoar vai ser abençoado, e amaldiçoar vai ser abençoado. E Abraão creu em Deus. Qual foi a prova de que Abraão creu? Ele foi e saiu. A nossa fé, ela pode se transformar linda, eu creio em Deus, quando você pode dizer que você crê em Deus, mas a prova de que você crê é que você obedeceu. Então, em todos os planos, imagina um Deus perfeito, cheio de amor, com um plano glorioso, que criou o céu e terra, que criou o homem, deu o livre-arbítrio para o homem, que é um dos grandes presentes nós temos. Nós decidimos o destino da nossa vida. O que Deus faz é o seguinte: eu vou te dar o privilégio de escolher, mas se tu escolher andar na minha vontade, todo o céu vai estar trabalhando a teu favor e tu vai ser uma pessoa feliz, abençoada e próspera. Se você escolher não me obedecer, você vai ter essas coisas. E aí Deus diz assim: escolhe a bênção. Amém. Só que é na presença de escolhas que você revela as tuas prioridades, quem você é. Então Deus sempre vai dizer, Deus nunca força a você a fazer o que Ele pede que você faça. Deus nunca forçou ninguém a amar Ele. Deus nunca forçou ninguém a ler a Bíblia. Deus nunca forçou ninguém a ir na igreja. Deus nunca forçou ninguém. Deus nunca forçou ninguém. E Deus não força. Ele dá instruções
mandamentos, Ele dá dicas, a Bíblia separa várias coisas, estatutos, ordenanças, princípios, regras, normas. Então, são pesos variados, são temas variados. Então, às vezes a gente fala assim, se eu não ler a Bíblia, eu vou pecar, eu estou indo para o céu e estou pecando. Eu não creio que você, não lendo a Bíblia, está pecando e não vai para o céu. O que acontece é que Deus tem coisas que o Deus diz, são regras, estatutos e princípios que Ele entrega para nós, e dizendo, se você atentamente seguir cada detalhe, dica para cada lado da vida, princípios, a maneira de usar o tempo, prioridade, regras, coisas que não pode fazer, coisas que eu sugiro. Se você atentamente entender que o que eu estou falando é sabedoria perfeita e meu amor por você, e se você fizer exatamente, essa é a vida perfeita, se você fizer exatamente o que eu dizer, você vai ter uma vida amém, que eu planejei para você. Amém. Mas Deus não obriga ninguém a fazer isso. Amém? Deus não obriga ninguém a fazer isso. Então nós precisamos desmistificar essa conversa, essa história. Primeiro, que Deus não está forçando ninguém. Mas, por outro lado, nós precisamos traduzir todo o nosso amor. A Bíblia fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, com tudo que tu tem. Amém? Com tudo que tu tem. O que significa isso? Você obedece a Deus com tudo que você tem. É isso que traduz. Traduz que você segue à risca tudo que Ele diz. Essa é a tradução do amor. Aquele que me ama permanece em mim, conectado em mim, e permanece nos meus mandamentos. Então, o que acontece? Fé, amor, humildade, perseverança, todas as virtudes do cristianismo, eles se traduzem nesse mandamento resumido. Como você pode resumir toda a lei e os profetas? Amando a Deus de todo o coração. Tá, e o que significa isso na prática? Porque se você perguntar assim, eu amo a Deus. Nós normalmente fazemos tudo, porque quando você traduz o cristianismo para o teu sentimentalismo, para a tua, eu sinto, eu acho, Deus é maravilhoso, eu amo tanto a Deus. Você se torna o juiz da quantidade e você vai dizer para as pessoas, tu não pode me julgar se eu amo a Deus ou não, tu não conhece o meu coração. E aí nós somos juízes de nós mesmos, nós estamos dizendo, tu precisa amar mais a Deus, tu precisa ser mais humilde. Amém. Você fala, tu é arrogante, precisa ser mais humilde. Amém. Todas essas coisas, humildade, orgulho, essas virtudes, elas se traduzem por coisas que nós fazemos. E não por essa ideia de que, eu sinto Deus, eu sou assim, eu sou assado. Todo o nosso cristianismo e amor a Deus, ele se traduz numa única coisa: obediência. Quando Deus chamou, Deus tem um plano, pensa bem, o que Ele está procurando? Alguém que faça a vontade dEle. Hoje, amanhã, daqui de 5 anos, vai continuar fazendo a vontade dEle. Então ele encontrou Daniel. Daniel estava disposto a não negar a Deus, mesmo que ele tinha sido jogado na cova dos leões. Ou seja, alguém disposto a obedecer e a honrar a Deus em qualquer situação. É isso que Deus está procurando. Obediência. Aí, você pega a vida de Abraão. Abraão creu em Deus. Sai daqui. Mas tem que deixar pai, mãe, filho. Pai, mãe, filho. Por que você deixa pai, mãe, filho? Porque você sabe que é um plano perfeito de Deus e que é bom, não só para você, mas para o pai, para a mãe, para o filho que você vai deixar. É bom, é melhor você obedecer. Então, quando a gente chega, tudo que nós questionamos das ordens de Deus, nós estamos dizendo que Deus, tu não entende. Eu não posso deixar meu pai nessa situação.
Aí Deus vai dizer, tu que não entende, deixar o teu pai nessa situação é bom para ele, porque eu vou fazer uma obra em ti, e quando tu for transformado, a bênção que eu vou trazer vai ser muito melhor para o teu pai tu me obedecer do que não obedecer. Essa é a parte que nós não entendemos. Nós estamos, em algum momento da nossa obediência, nós entendemos, aqui eu paro. A nossa perfeição, a nossa confiança em Deus e o nosso entendimento da perfeição de Deus tem um limite na nossa aceitação, aquilo que a gente entende que é certo e errado. Então, quando Deus diz assim, deixa pai e mãe em casa, mãe, por amor de mim, por evangelho, o que ele está dizendo? Os mandamentos de Deus é a melhor coisa que podia acontecer. Tu fazer isso pode parecer ruim. No momento pode parecer estranho e sem sentido, mas no final é a melhor coisa que pode acontecer para ti, para todos os teus e para todo mundo ao teu redor. José foi vendido pelos irmãos. Ele teve que fazer algo. No momento foi extremamente dolorido, rancores, ódios e brigas aconteceram, mas no final todo mundo se ajoelhou e disse assim, celebraram, porque Deus fez um grande livramento. E ele precisava passar por esse processo para manifestar os planos de Deus na terra. Aí Abraão é esse homem, o que é o pai da fé? Para facilitar a nossa vida, fé é algo, às vezes, que nós temos dificuldade, de novo, é aqueles nomes que a religião espiritualiza, você crê, você não pode, como você mede a minha fé? Eu creio em Deus, eu creio em Deus. Fé igual obediência. Obediência você pode medir, fé você não pode medir. Porque a Bíblia diz assim, fé sem obras você não consegue. Fé igual obediência. A minha fé em Deus é traduzida pela minha obediência. Então, como você mede a fé? A obediência. Então, aí Deus fala para Abraão, Abraão, oferece teu filho no altar, teu precioso filho. Abraão fez, amém. Quantos concordam? Amém. Essa é uma área que você diz assim, eu não... Deus, a nossa lógica humana, ela tranca, ela não sabe pensar numa situação como essa. E ela normalmente acha que Deus cruel, que Deus ruim, que Deus... Todos os mandamentos e as ordenanças de Deus vêm de um Deus que nos ama. É amor revelado. Essa é a base. Se você questiona o amor de Deus, você questiona tudo que Ele manda. Então, o amor de Deus por Abraão e pela humanidade estava sendo revelado ali naquela... Abraão, entrega teu filho no altar. Abraão obedeceu e fez exatamente. Ele disse assim, Deus proverá, Deus vai dar um jeito. Abraão creu em Deus ao ponto de ir até as últimas consequências, porque assim, eu sei que esse Deus é maravilhoso, Ele já deu prova, Ele é muito bom, Ele sempre, no final, sempre vai fazer algo bom. E ele vem, entrega o filho no altar, ele vai sacrificar, e Deus diz, para. Abraão, eu encontrei alguém na terra. E ele diz assim, agora sei que temes a Deus. E aí ele diz assim, não negaste teu próprio filho. E eu vou te abençoar enormemente, porque Abraão obedeceu a minha voz. Ele está procurando um coração disposto, que vai obedecer em tudo. No momento que ele acha em nós alguém que diz, Senhor, não importa o que acontecer, eu vou obedecer, a jornada começa. Aí os planos de Deus podem desenvolver, porque Ele vai precisar da tua vida, uma total confiança em Deus para fazer coisas que você não faz nem ideia. O anjo do Senhor apareceu para José. José estava se mandando, estou fora. A minha prometida esposa engravidou. Amém. Eu não posso lidar com isso. Ele era um homem íntegro e justo. Você percebe?
tem princípios em nós desenvolvidos, ele é um homem íntegro e justo. E você começa a entender quando Deus procura pessoas na terra, ele diz, Noé achou graça diante de Deus, Noé era um homem íntegro no meio da sua geração. Um homem íntegro, um homem justo, um homem temente a Deus, piedoso. Pessoas que tenta entender assim, antes de receber o projeto da arca, Noé já foi considerado justo e íntegro diante de Deus. Antes da arca, não foi a arca que diz, tu é fiel, tu me obedeceu. Antes da arca. E meu irmão, antes de qualquer projeto glorioso na tua vida, Deus está olhando na nossa vida. Deus, se tu me der e me levar para o mundo e me promover para tal lado, você vai ver quão fiel você, eu vou te obedecer onde eu for. Não, obedece agora. Obediência. Quando José, então, ouve aquela instrução, ele diz, eu vou sair fora pelo cantinho. E o anjo diz assim, José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que está acontecendo aqui é algo divino. Quase que ele estava dizendo assim, tu não entende nada do que está acontecendo assim, a tua mente é incapaz de conceber os planos de Deus, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração o que Deus é capaz de fazer e tem planejado. A única coisa que eu peço, recebe ela como esposa. Uma ordem simples. José não... Meu irmão, Deus não tem tempo, não quer, não é a lógica de Deus, porque Ele está nos treinando a obediência, e não dizer assim, Deus, eu quero saber tudo, porque nós não temos condições, Ele quer simples obediência. José, recebe ela, porque o que está acontecendo é algo divino. José recebeu ela. Puf, a Bíblia fala. Você lê isso em Mateus capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1. Depois no capítulo 2 tem aquela história dos magos do Oriente que seguiram Taraná. No final, eles oferecem todo no altar os tesouros, os brinquedos, os presentes para Jesus. O anjo do Senhor aparece e a Bíblia fala assim, e eles por divina advertência foram aconselhados não a ir por tal lugar, mas ir pelo outro lugar. E eles foram pelo outro lugar, conforme o anjo tinha dito. Obediência. A obediência, você é treinado na obediência, você é treinado na bênção, você tem proteção, você tem bênção, você tem recurso. Não vai nesse caminho. José recebe a mulher, é simples obediência. E aí, a história de José é a seguinte, o anjo do Senhor apareceu para José e disse assim, dispõe-te, vai para o Egito, porque querem matar o menino. José dispôs-se e foi para o Egito. Obediência, simples. O anjo do Senhor aparece para José e diz, pode voltar para casa, porque o fulano e tal que estava morrendo. E José voltou para casa. Aí o anjo apareceu, não mora aqui, mora em Nazaré, porque ele vai ser chamado Nazareno. Ok, vamos para Nazaré. Amém. Obediência. 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 Amém? Obediência. Deuteronômio, nós estamos perto aqui. Estou fazendo uma introdução para onde eu queria ir. Deuteronômio 27, versículo 10 diz assim, portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Um pouquinho antes desse versículo diz assim, guarda silêncio, ouve Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor. Olha o que ele está dizendo. Vocês passaram a ser meu povo. Tá? O que significa que você é povo de Deus? Que Ele é Deus. Você escolheu ser povo de Deus. Nós, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo de Deus. Amém? O que significa ser povo de Deus? Você faz o que Ele diz. Ele está dizendo, portanto, porque você agora é povo de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Amém? São filhos de Deus, você faz o que o Pai diz. Amém? Essa lógica de pertencer a alguém significa que agora você segue as regras disso, ok? Para desfrutar da bênção. Então ele diz assim, agora você é povo de Deus, portanto, porque você é povo de Deus, você vai obedecer à voz de Deus e vai cumprir todos os seus mandamentos e estatutos. Olha só, a voz de Deus cumprirás os mandamentos e os estatutos que ordena. Deus, então, o povo de Deus, para funcionar como povo de Deus, tem certas regras. No capítulo
28, virando um pouco, versículo 9. O Senhor te constituirá para si um povo santo. Você é um povo santo, povo de Deus, como te tem jurado. Quando isso vai acontecer? Quando guardares os mandamentos do Senhor. O que nos conecta a Deus, o que nos faz povo de Deus, é você obedecer, é o que você obedece a Deus. O que prova que você é filho de Deus, que você obedece, que você aceita a disciplina, a correção, que você está debaixo da cobertura do governo desse Deus maravilhoso. E, de novo, é importante você dizer, quando você lê a palavra Deus, você está dizendo, Deus é amor. Quando você está debaixo do governo do amor. Amém? Faz toda a diferença. Amém? Que Deus só tem coisas boas pensando a nosso respeito. É ou não é verdade? O Senhor te constituirá para si povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor e andar nos seus caminhos. Então, eu sou povo de Deus quando eu andar nos caminhos de Deus e seguir os seus caminhos. É isso que me faz parte do governo, da autoridade e da bênção de Deus. Quando eu guardo os mandamentos e ando nos caminhos de Deus. Todos os povos da terra, versículo 10, verão que és chamado pelo nome de Deus. Como que os povos da terra vão ver que tu és chamado pelo nome de Deus e vão ter medo de ti quando tu chegar presente? Porque você guarda os mandamentos e faz o que Deus diz. O que nos identifica como povo de Deus, como a igreja do Senhor Jesus na terra, é que Ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, e você se submete ao governo dEle, e porque você se submete ao governo dEle, agora você tem a cobertura e a bênção de estar sobre o governo, a proteção, o cuidado, o sustento, tudo o que Deus representa, porque você aceita as regras de como esse governo funciona. Bênção. Amém? O povo vai ter medo de nós. Amém? Obediência a Deus te posiciona no sistema para as pessoas começarem a ter temor. Amém? Em alguém que tem costas quentes, tem Deus cobrindo ele, porque Deus está procurando obediência. Quando ele encontra, ele trabalha por aqueles, amém, que nele esperam. Salmo 119, aproveitando que a gente está aqui perto das redondezas. Amém. Tipo assim, nós estamos em Porto Alegre, eu disse que nós estamos agora indo para Novo Hamburgo, não estamos tão perto, né? Deuteronômio é um pouquinho mais longe do que Salmos. Olha que interessante, Davi era um homem que, segundo Deus, segundo o coração de Deus, que vai fazer toda a minha vontade. Olha o que Davi diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Davi está se gloriando, o seguinte, amém. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Então você fala prescrições, estatutos, regras, leis. E não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Ou seja, você não faz certas coisas. Sabe, a palavra iniquidade, o filho da iniquidade, a Bíblia usa essa expressão, é alguém sem lei, sem regras. Um iníquo é uma pessoa que não tem regra, faz o que quer. Essa é a descrição de iníquo. Então Deus está dizendo, feliz é o homem que anda nos caminhos de Deus. E aí olha só, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Olha onde ele vai. O pastor nem sabia que tinha esse versículo. Eu preferia não ter visto ele. Agora você viu, não dá para não ver mais. Está visto? O homem, segundo o coração de Deus, que fez coisas tremendas, que foi abençoado extremamente na terra, tinha essa percepção sobre os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são coisas preciosas para mim. Amém? Eles são preciosos. O objetivo de Deus instruir certas coisas para nós é para que você cumpra à risca, ou seja, na vírgula. Na vírgula. Glória a Deus. Estamos bem, então, por enquanto?
Nós estamos vendo nas últimas semanas, ou na última semana, certas regras importantes da nossa vida. Nós precisamos ter o temor de Deus diante de nós. Amém? O temor de Deus é que faz a gente fazer certas coisas e não fazer certas coisas. Essa consciência da presença de Deus. Nós precisamos, amém, é o ponto inicial. Amém? É o ponto inicial da nossa vida. Que Deus existe, Ele é o juiz de toda a terra, Ele é o Deus supremo, Ele é o Criador, e nós estamos prestando contas, e nós vivemos sob o comando de Deus. Então, o temor de Deus é o início de uma vida sábia. A sabedoria, você vai construindo uma casa, você vai construindo uma vida na casa do sábio, a riqueza, a prosperidade. Você vai vendo, você constrói, o vento vai bater na tua casa, ela não vai cair. Então, nos momentos que nós estamos vivendo, o que nós queremos é viver uma vida sábia, procurar conhecer a vontade do Senhor. E o começo dessa vida é o temor de Deus. Você põe Deus onde Ele é, você adora Deus, Ele é santo, Ele é perfeito em tudo que faz, tudo que Ele faz é certo. E aí, Davi expressou o temor a Deus e disse assim, benção os mandamentos de Deus, quem Deus é. Ele criou isso aqui para a gente fazer tudo como tem que fazer, porque dessa caminhada, a grande recompensa quando você ouve a voz de Deus e a sabedoria de Deus é revelada para você. Então o que acontece? Os segredos desse Deus maravilhoso são distribuídos para aqueles que o amam, que o temem. Então você começa, o temor do Senhor é o número 1 na nossa vida, que tem que ser mantido diante de nós. E aí essa posição de exaltação, de louvor, de adoração a Deus, faz com que você ouça coisas de Deus. Amém? Amém? Então nós queremos ouvir segredos de Deus. Os segredos, a intimidade do Senhor, o poder de Deus, a manifestação da bênção de Deus. O que é isso? Os mandamentos, as ordenanças, as dicas, as coisas que Deus fez. Amém? Deus, qual é o plano que Tu tem para a minha vida? Qual é o meu chamado? Eu disse, sim, eu tenho tudo isso para revelar. Só que eu preciso que Tu comece aqui. Nós vamos montando algo. Que à medida que você for fiel naquilo que eu estou te dizendo, que você leve a sério as pequenas ordenanças, as grandes normas, os grandes cuidados, eu vou conseguir ir revelando para você tudo o que eu tenho para você. E olha, é muito bom o que eu tenho planejado para ti. E aí o que você faz? Você anda com Deus, você adora a Deus. Amanhã você está com Deus de novo. O que pode acontecer? Você começa em Deus, no Espírito, em adoração, e no momento que Ele diz assim, eu não quero que tu faças isso agora eu quero que tu invista nessa área, controle a tua língua um pouco mais. Eu disse, Deus, qual é que é, Deus? Eu não tenho tempo para isso, Deus. Eu preciso algo, a minha idade, eu já estou assim, eu preciso algo acontecer. Eu disse assim, meu filho, confia em mim. Isso é importante, porque no momento que tu constrói, eu não vou poder botar nada em cima se isso aqui não estiver resolvido. Esses são os segredos de Deus. Essa é a sabedoria. Busca o reino de Deus, a sua justiça. Então, o que acontece? Davi está dando uma lição para nós. O homem, segundo o coração de Deus, diz, tudo o que Deus pede de nós é importante. Amém? Tudo o que Ele pede é importante. É importante para Deus. Tudo o que Ele pede. Miqueias 6. Então, o temor do Senhor vai nos dar acesso à sabedoria de Deus. Sem o temor do Senhor, você não vai acessar os planos de Deus. Então, primeiro vem o temor do Senhor, você acessa os planos de Deus, e aí agora, e é onde eu queria trabalhar um pouquinho nessa manhã, entre você conhecer a sabedoria de Deus e fazer a sabedoria de Deus, é onde nós temos um problema. Amém. Entre você conhecer a sabedoria de Deus, amém, os planos, os segredos de Deus. Porque onde começa o ser humano a meter a colher no ensopado de Deus? Amém. Nós queremos dizer para Deus, Deus, isso aqui não é importante agora.
isso aqui é mais importante. Tu não entendeu, na minha situação, Deus, o certo seria fazer isso. Deus, tu não sabe como eu te amo, Deus. Mas isso aqui não faz sentido nenhum. Deus, tu não sabe como eu... é uma benção. Mas Deus, agora eu não tenho tempo para isso. Deus, é onde nós começamos a dizer... O nosso temor a Deus e a nossa devoção a Deus começa a ser questionado, porque até aqui... Glória a Deus, Deus é maravilhoso, eu te amo, Deus tem um plano para a minha vida, e aí você vai andando com Deus, e Deus vai começando a liberar instruções para você. Agora é onde está a prova do pudim. A tua fé é provada, por isso que Deus fala, a palavra de Deus precisou testar José. A prova do nosso amor, da nossa fé e da nossa preparação para os planos de Deus, é você ser fiel e cumprir as pequenas coisas que Deus diz. É quando você começa, e na vida cristã funciona assim, você acessa a Deus com toda a empolgação do mundo. Deus é a minha vida, e Deus te livra, te salva. E normalmente Deus te encontra porque você estava numa situação complicada. Deus te sara, amém, cura uma situação, te põe num lugar maravilhoso. Ele te abençoa, Ele move na tua vida. E aí nessa hora, você se devota a Deus e anda com Deus. Deus é tudo para mim. E aí o que acontece? Essa é a hora agora do período da transformação, onde Ele quer transformar você à imagem dEle. Então, Ele te abençoou primeiro, sem você fazer nada. E agora Ele te convida para andar com Ele, e ao você andar com Ele, Ele vai repartir a sabedoria de Deus. E aí agora, a nossa devoção a Deus é colocada em xeque. Porque agora a velha natureza está brigando com a sabedoria e a perfeição dos planos de Deus, onde você questiona. Então, onde nós precisamos trabalhar, e meus irmãos, essa é o ponto central na vida de qualquer um de nós. Na minha vida, na vida da igreja de qualquer um. Até aqui, você tem o quê? Sacrifícios, ofertas, cultos, amém, coral, amém, música, tudo. No momento que Deus diz assim, eu quero que tu faça isso, é onde nós trancamos. Porque toda a nossa devoção do nosso culto a Deus, ele é provado numa instrução simples que Ele dá para nós. E para Deus, e aí de novo, meu irmão, para Deus, toda essa nossa, é uma bênção, tudo que nós fazemos. Mas para Deus, o que Ele quer é obediência. Então daí você fica nesse meio do caminho, onde você está aqui, onde você é chamado a morrer, não mais eu. A prática da transformação começa a dizer assim, não o meu querer, mas o teu, Senhor. Eu confio em Ti, eu sei. A nossa fé em Deus agora está sendo testada. Deus é tudo para mim. Eu sei os planos que Deus tem para a minha vida, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele tem o melhor, e eu sei que Ele vai abençoar, e eu sei que Ele vai fazer isso. Agora o que acontece? Então Deus diz assim, benção, amém, é tudo que eu queria ouvir. Aí Deus diz assim, então vamos começar, eu quero que tu faça isso, porque eu tenho bons planos mesmo para ti. E eu vou fazer esses planos, porque sob juramento, são promessas que eu fiz, e a prova diz que no Calvário, Jesus, meu filho, morreu para te dar acesso a isso. Então esse é todo o pacote. E agora, o que está em jogo é o seguinte, eu quero que tu faça isso. Isso, obediência, é onde pega. Puf. Então, temor de Deus. O que o temor de Deus faz? O temor de Deus faz você experimentar uma pesca maravilhosa, que você se prostra e diz assim, Deus está entre nós. Oh, amém, bênção. Você começa a acessar a Deus, e aí Deus diz assim, Pedro, larga o teu negócio, doravante serás, vou te transformar num pescador de homens. Esse é o grande teste do discipulado. Amém. Mas Deus, a
a minha intenção não era largar tudo, a minha intenção era reproduzir essa pesca maravilhosa. Imagina o negócio que eu vou ter. Tu fazendo milagre, amém? Imagina, cada pescada que eu dou, for uma pescada dessa, nós vamos dominar o mundo, Deus. O reino vai ser implementado, nós vamos dominar o mundo. A pesca, amém. Nós vamos reproduzir a pesca maravilhosa, o reino de Deus, o poder de Deus se manifestado. Não, eu tenho outro plano para ti. Eu tenho um outro plano para a humanidade, que vocês não fazem ideia. Eu preciso que tu largue a pescaria e te envolva no meu negócio. Eu estou formando um grupo de pessoas, poucas pessoas, 11, eu estou me preocupado com 12 pessoas só, que vão entender o reino de Deus. Deus não está procurando multidão, Ele está procurando pessoas, discípulos que Ele vai poder repassar a semente do Evangelho, o plano de Deus para 12 pessoas. E essas 12 vão reproduzir por sua vida. Ele precisa encontrar pessoas obedientes. E, meus irmãos, normalmente, numa multidão, poucas pessoas estão dispostas a obedecer. Por isso, não te engana. Deus está procurando corações. Ele achou um homem. E, meu irmão, não te engana com toda a espuma da religião ao teu redor. O que Ele está procurando é uma pessoa obediente. E se você se dispor a ser obediente, amém, você tirou a sorte grande, porque Deus te deu a graça de entender o Evangelho e poucos são escolhidos, muitos chamados, mas poucos dizem a Deus, eu quero ser, Deus, eu quero ser essa pessoa na terra. Amém? Então, o que nós estamos vendo? Você consegue entender? Nós estamos querendo entender o seguinte: Deus, nós somos tocados pelos grandes intervenções. Olha o que aconteceu no Egito, grandes pragas, grande libertação. Amém? Aí as pessoas dizem assim, nós vamos servir a Deus, nós vamos servir a Deus. Aí chega no deserto, Deus diz, eu quero que você faça assim, assim, assim. Aí já começou a confusão. Deus, tu não entendeu. Eu queria que tu agregasse na minha vida coisas, mas eu vou seguir no comando. Senão, vocês não entenderam, vocês agora são o meu povo na terra, para manifestar na terra a minha glória e os meus planos. E eu escolhi, e vocês vão precisar fazer dessa maneira. Amém? Então, Miqueias 6, versículo 6, diz assim: com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, virei perante Ele com bezerros de um ano, bezerros novinhos, com cânticos. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Aí Deus diz assim, não, nada disso. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então você percebe, como que eu vou comparecer diante de Deus? Amém, vou fazer esse sacrifício eu vou oferecer o meu corpo, a minha vida, eu vou entregar meu próprio filho. Olha o que ele está dizendo. Primogênito. É isso que tu quer, Deus? Não, eu quero obediência. Essa palavra, e aonde eu queria entrar, meu irmão, andes humildemente com teu Deus, não é um evento. A humildade é a característica número 1 para uma vida de obediência. Então, nós entendemos algo, que o que Deus está procurando é obediência. Obediência arrisca. Alguém que diz assim, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Amém. Eu já experimentei, e meus irmãos, nós já experimentamos a grandeza de Deus. A natureza fala, o mundo fala, nós sentimos, o Espírito testifica, amém, nós temos testemunhos, milagres, nós temos o suficientemente de informação para dizer, Deus existe, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso e Deus nos ama. Amém? E a maior prova é o Calvário. Então, tudo isso é prático, e você percebe que Deus prova o amor dele. Ele podia dizer um monte de coisa, mas a prova está ali. A prova do amor dele está no Calvário. Então nós temos toda essa informação. E agora, Deus
nos chama para andar com Ele. E olha o que Ele diz: anda comigo, meu povo, minha igreja, meus escolhidos, minha família, a família da fé. Característica: anda comigo, anda humildemente com teu Deus. Então, esse versículo foi escrito anos atrás, mas Deus não mudou o que Ele pensa. Pratiques a justiça. Ou seja, Ele está procurando prática do reino de Deus e a sua justiça, como funciona. Ele está procurando prática. E aí Ele está dizendo: anda continuamente diante de Deus, humildemente. Anda humildemente diante de teu Deus. A primeira coisa que Deus pede do povo quando está em crise: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira coisa. Porque é o coração humilde que abre espaço para Deus falar a resposta e vai cumprir. O coração orgulhoso do ser humano sempre vai questionar os mandamentos de Deus. A gente, às vezes, de novo, olha o desafio que nós temos. Pastor, tu não pode julgar se eu amo a Deus ou não, se eu sou humilde ou não, se eu faço isso ou não. Sim, eu posso julgar. Se tu sempre questiona uma ordem de Deus, é porque tu é orgulhoso. É simples, não é sentimento. Amém? Aconselho-te que volte ao primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor, como que você faz? Volta, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que é isso? Você volta a te render diante de Deus, como Deus é Deus, Ele é sábio, e você humildemente diz assim: Senhor, cumpre em mim os teus propósitos. O que tu disseres, eu vou fazer. A única característica... Então, nós estamos falando o seguinte: Deus está procurando obediência. E a única possibilidade de você ser uma pessoa obediente é se você desenvolver essa virtude de humildade. Se a humildade não está presente e desenvolvida em você, você não vai ser capaz de obedecer a Deus, porque você vai sempre questionar. E o ponto, amém, que nós precisamos entender, é importante nós entendermos e sermos confrontados, porque é a chave para aquilo que Deus tem, para o nosso sucesso na terra. A chave do nosso sucesso, o que é um coração que não é humilde? É um coração que questiona Deus e as intenções dEle, e a lógica e a perfeição dos mandamentos dEle. Amém. É isso. Então, olha o que Deus está procurando. Deus está procurando alguém que vai fazer a vontade dEle sempre. E qual é a característica de atitude dessa pessoa? É uma pessoa humilde. Amém. E humilde é uma pessoa que anda descalço, amém, de chinelo e com uma roupa esfarrapada. Humilde é uma pessoa que obedece a Deus quando Ele fala. Esse é uma pessoa humilde. E, meu irmão, você percebe como a nossa religião diz tudo, sabe? Ela traduz humildade como a pessoa que está de... Amém. Ela dedicou a vida para ficar um monge que está entregue num canto para servir a Deus. Eu sou humilde, né? Humildade, lembra? Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é aquela característica, aquela virtude que você desenvolve, que diz assim: quando Deus fala, a voz dele é superior, eu faço. Amém. Esse se chama humildade. Porque se meu povo se humilhar, o que ele está dizendo? Baixa a guarda, dobra o teu orgulho, como se tu sabe tudo é razão, tudo aconteceu por causa disso, e diz assim: eu vou ministrar de novo, eu vou falar algo para ti. Então, o que ele diz? Se arrepende, e eu vou dizer, eu vou sarar a terra. Como que Deus faz? Ele vai dar uma instrução para você.
E aí o que acontece? O coração humilde vai reconhecer e vai obedecer. No conceito teológico e dos estudiosos da Bíblia, a gente tem outra ideia de humildade. Humildade é aquela pessoa que fala mansa, né? A pessoa, eu sou humilde, né? Eu não quero muitas coisas, né? Eu sou uma pessoa que está satisfeita com o pouco. Eu sou uma pessoa humilde. Não é o que Deus pensa. Uma pessoa humilde é uma pessoa que abriu mão de ficar dizendo para Deus o que Ele tem que fazer e diz assim, o que tu quiseres, eu faço. Não o meu querer, mas o teu. Essa pessoa pode ser uma pessoa que está no topo do planeta, abençoado, pessoa em uma posição de governo, pessoa... E essa é a pessoa, está vendo o meu servo? E Deus diz assim, pessoa humilde. Amém. E aí a religião fica nervosa. Amém. A religião fica toda ouriçada. Assim, como assim, humilde? Sim. Isso é humildade, sabe por quê? Porque ele faz exatamente o que eu peço para ele. Ele não questiona. Então, Deus está procurando obediência. Porque só em você obedecer à risca os planos de Deus é que você vai desfrutar da sabedoria de Deus e da bênção de Deus. E você vai ser povo de Deus. Essa obediência só é possível num coração humilde. O texto que nós lemos em 2 Pedro 1:13 diz assim, de tudo que Deus, as preciosas e muito grandes promessas de Deus, ele diz assim, nós precisamos juntar tudo o que nós temos para desenvolver certas virtudes, diligência, amém, perseverança. Está lá o texto, versículo 8, aí diz assim, estas coisas, essas características existindo em vós e em vós aumentando, fazem que vocês não sejam inativos nem infrutuosos. Ou seja, fazem que essas virtudes existindo em vocês, fazem que vocês sejam produtivos. Então, olha o que Deus está dizendo. As virtudes cristãs desenvolvidas em nós fazem com que você seja uma pessoa que acolhe a voz de Deus e obedece. Isso faz de você uma pessoa produtiva na terra. E avança o plano de Deus. O que Deus está procurando? Certas características em nós que não rejeitam a vontade de Deus, mas que acolhem a vontade de Deus e obedecem. Amém. Diligente, perseverante. O que acontece? Por que a perseverança é importante? Porque Deus vai falar uma coisa que você vai ter que fazer e continuar fazendo até o fruto acontecer. Amém. Então são virtudes, os frutos do Espírito, as virtudes do reino, diligência, perseverança, amém, resistência, são virtudes que você desenvolve pela prática das coisas simples, que todas essas coisas são frutos de uma virtude inicial, que é o coração humilde que se rende a Deus, e que essas coisas existindo em nós fazem com que Deus possa levar adiante e falar o que quiser para você, e que os planos gloriosos dele podem se manifestar porque você vai fazer. Não importa se durar bastante, se for difícil, se for o que for o tamanho da vontade do Senhor, você está montado no teu interior pela graça de Deus para obedecer o que Deus mandar. E é dessa forma, Deus está procurando esses corações totalmente dele que vão fazer o que ele está procurando. Amém? Amém? Estamos bem aí, meus irmãos? Então, o que acontece? Por que é importante você desenvolver caráter, virtudes, princípios, regras, coisas que você faz, coisas que você não faz? Porque elas são a base para os planos de Deus na tua vida. Então, uma das coisas que são importantes para nós, eu quero dar fruto e eu quero manifestar na terra o meu chamado e desenvolver aquilo que... Amém, Deus, é como eu disse, né? Nós somos uma árvore. Tem que descobrir que árvore é essa e Deus quer que nós demos fruto. Uma das maneiras de você descobrir qual é a árvore que você é, os frutos que Deus quer dar e os planos de Deus na tua vida, é ser fiel naquilo que você já sabe. O que nós já sabemos?
que o Espírito Santo de Deus está em nós. E Ele quer que frutos do Espírito se manifestem. Essas coisas nós já podemos trabalhar. Amém. Porque essas virtudes existindo em nós fazem um colchão para aquilo que Deus quer fazer. Amém. E Deus tem bons planos. Amém? Então o que você faz? Nós estamos falando de atitude, nós estamos falando de uma mentalidade diferente, de uma maneira de ver as coisas diferente. Nós não estamos falando de sentimento. Amém? Dá para entender? Você não está procurando um sentimento. Vocês não estão procurando assim. Eles não estão procurando esse sentimentalismo. Tipo assim, Deus, tu sabe muito que eu te amo. Assim, ok. Mas não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando uma pessoa. Porque o que normalmente acontece, nós nos escondemos atrás disso. Deus, tu sabe muito bem que eu te amo, só que eu não posso obedecer isso agora. Tu vai entender. Não, Deus não vai entender. Amém. Deus não está te forçando a amar Ele. Mas Ele não vai entender se você desobedecer. Ele der uma instrução e você desobedecer. Ele não vai entender a justificativa. E o nosso sentimentalismo nos esconde e camufla a nossa rebeldia, o nosso descontentamento com algumas instruções que Deus der, porque não faz sentido para nós. Então o que a gente faz? A gente desobedece, mas a gente põe uma aura religiosa e cristã. Como eu te amo, Deus. E aí Deus diz de novo, pessoal, é o seguinte, corta essa conversa. Vou poupar o esforço de vocês. Eu estou procurando obediência. Essa é a prova do teu amor. Então o que acontece? Pode ser duro o que eu estou dizendo, mas esse teu comportamento não vai te levar a lugar nenhum. O que a gente faz? A gente faz uma devoção sentimental a Deus e a gente entende que com isso nós estamos amando a Deus e a gente espera que Deus haja a nosso favor, mas Deus diz assim, não, isso aí só está te enganando a ti mesmo. Que a Bíblia diz, aquele que ouve e não pratica. Então o que acontece? A religião, o objetivo não é para nos condenar, mas a religião, o diabo, o sistema todo criou uma nheca ao nosso redor que a gente acha que está servindo a Deus fazendo o máximo e quando a gente segue a vida desobedecendo tudo que Deus pede para fazer. E a gente não entende por que as coisas não funcionam na nossa vida. Então o que acontece? Onde Deus quer achar? O que Deus faz conosco? Ele quer, amém, Ele quer dar o reino. Deus tem planos gloriosos, amém. Mas Ele precisa trabalhar conosco. Então Ele vai nos conduzindo, Ele vai dirigindo a nossa vida e até onde Ele quer chegar, Ele quer lidar com a nossa atitude do nosso coração, esse lado. Ele quer lidar com essa, amém. Filipenses 2. Eu tenho 2 textos nessa manhã, depois dos outros que eu li, mas esses são os textos que eu queria tentar rodar em cima. Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso modelo? Amém. A bênção de Deus é interessante, né? Ele pede coisas de nós, Ele nos ensina e Ele mostra como se faz. Amém. Amém? Deus não exige nada que Ele não está disposto a fazer. Ele prova o seu amor primeiro. Amém. E Ele derrama sobre nós toda a graça e a capacidade de fazer. Então, olha como Deus faz. O que Deus quer? Deus tem 2 coisas. Ele nos deu o seu Espírito para revelar a sua verdade. Ele nos deu Jesus, que é o Verbo de Deus, que habitou em nós e provou para nós, pela sua morte na cruz, o quanto Ele te ama. E Ele viveu uma vida sem pecado. E Ele é modelo para nós. Jesus é o nosso modelo. Não é a tua vizinha. Amém. Não é o grupo do teu WhatsApp. Não é. Jesus é o meu modelo de uma vida bem-sucedida e próspera. Mas pastor, Jesus acabou na cruz. Essa era a missão de Jesus. A tua missão não é, que eu saiba,
Jesus já morreu pelos pecados da humanidade. Essa missão já foi tomada. Não precisa mais ninguém morrer pelos pecados da humanidade. Jesus está procurando pessoas obedientes que vão manifestar na terra a vontade dele. Essa é a nossa função. O que Jesus fez? Jesus veio à terra e manifestou a vontade de Deus e o plano que Deus tinha uma missão para Jesus. E ele fez exatamente como tinha que fazer. É ou não é verdade? Então, quando a gente diz assim, eu tenho que ser como Jesus, eu estou frito, vou morrer na cruz. Não. Você tem que ser como Jesus, o que ele fez. Ele obedeceu ao Pai e cumpriu o seu mandato. Então, tem algumas características que Jesus fez, que é o nosso modelo. É interessante que quando Jesus estava conversando com os discípulos, depois da ressurreição, ele estava indo ao céu, no final das conversas, eles têm aquela última conversa antes de ele subir ao céu. Jesus disse para Pedro, né? Ele diz que maneira Pedro ia morrer, né? Aí deu a indicação que Pedro ia morrer numa cruz que nem Jesus morreu. Tá? Aí Pedro falou assim, eu vou até o fim. Bem. Aí ele fez a seguinte pergunta, e João, como é que vai ser? Aí Jesus disse para ele, não te interessa. Lindo. Jesus disse para Pedro, não te interessa, tu faz a tua parte, o que vai acontecer com ele não é da tua conta. Ou seja, nós estamos muito preocupados, amém, com os outros. E o que Jesus está nos instruindo, Ele está ajustando a nossa caminhada para saber, anda comigo e tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. E vai ser uma bênção, amém? 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 Então, o que diz aqui? Jesus está dizendo qual é a atitude. Então, a Bíblia está dizendo qual é a atitude que você tem que ter para ver essas coisas acontecendo. Versículo 5. Tende em vós, essa palavra sentimento, ela leva para esse lado, assim, que é exatamente, é interessante como as pessoas traduzem, né? Não tem nada a ver com sentimento, tem a ver, tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo, ok? Porque não tem nada a ver com sentimento. Olha o que Paulo está dizendo. Pessoal, para vocês manifestarem na terra os planos de Deus e os planos gloriosos que Deus tem para você, você tem que ter a mesma atitude que Jesus teve. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Aí nós estamos aí, meu irmão. Amém. Olha o que Jesus fez. Vocês estão aí comigo? Amém. Estou tentando transformar uma coisa mais prática. Esse é o desafio do ensino das Escrituras. É não olhar para esse texto e dizer, não. Estou dizendo uma coisa bem prática. O que a palavra de Deus está dizendo? Ele não deu um carteiraço assim, eu sou Deus, eu não preciso obedecer. Foi isso que ele está dizendo. Tipo assim, ele não diz assim, eu não preciso obedecer porque eu sou filho de Deus. Ele falou assim, ele não usou essa carteiraça. E é essa atitude que Deus quer. A gente dá carteiraço todo dia. Eu não tenho tempo, eu não posso. Sabe quem eu sou? Eu não tenho tempo para fazer isso. Nós damos carteiraços para não obedecer. E a atitude que Deus está querendo de nós, nenhum carteiraço é válido. Obediência em primeiro lugar. Não tem desculpa para não obedecer. Porque Jesus fez assim, nós podemos fazer também. E ele tinha mais a perder do que nós. Olha o que ele está dizendo. Ele era Deus, mas ele não se apegou no fato de ser Deus. Ele se dispôs a trilhar o trajeto todo, se humilhar ao ponto de obedecer. Jesus está dando a dica para nós, pessoal, eu vou te dizendo como é que isso funciona. Vocês vão ter que fazer exatamente, vocês têm que trilhar esse caminho. Qualquer coisa que vocês acham que vocês são, que vocês têm direito, que vocês podem, deixa tudo no ar. Eu quero obediência. O que acontece mas eu sou filho de Deus, eu tenho direito. Esse carteiraço tem que deixar fora.
Ah, mas eu trabalhei a minha vida toda, eu tenho direito à aposentadoria. Carteiraço fora. Essa é a razão porque as pessoas, em um certo momento da idade, param de obedecer a Deus. Porque elas acham que elas chegaram no ponto que elas podem apresentar a Deus e dizer assim, ó, Deus, agora eu tenho meu direito de não obedecer mais. Ou, eu já atingi o sucesso na minha vida, eu não preciso obedecer mais. Ou, eu tenho uma família muito grande, eu não preciso obedecer mais. Você usa todas as carteiraças possíveis para não obedecer. E Jesus está dizendo, se vocês querem ver o reino de Deus se manifestar, você vai ter que fazer que Jesus todo o carteiraço embora, te esvazia de todos os direitos que eu acho que você tem, conquistou, fez, e simplesmente me obedece. E a Bíblia fala assim, obediente até a morte. O que está significando isso? Que você obedece até o fim, até você respirar ao último respiro no teu caixão, você é uma pessoa que vai obedecer a Deus. É isso que faz uma pessoa não parar antes da sua jornada. Quando é que eu paro? Sabe onde é que nós paramos a nossa devoção a Deus? Quando a gente acha que está bom assim, que a gente chegou onde a gente acha que deveria. Ou seja, eu não vou semear mais, eu não vou mais servir a Deus, porque eu já atingi um status na minha vida e Deus não sabe onde eu quero te levar. Tu está sendo desobediente e tu está sendo mal, tu está usando mal os talentos que eu te dei. A única maneira que nos protege de não terminar a nossa carreira é lidar com esse assunto. Esses carteiraços que nós temos, em algum momento da nossa vida, nós dizemos assim, eu tenho o direito de parar agora e dar um tempo de descanso. Jesus disse assim, Paulo está escrevendo sobre o exemplo. Esse é o exemplo para nós. Jesus era Deus e fez. Não importa quem você é, o que você conquistou, o sobrenome que você tem, você também pode. Esse é o caminho para todos nós. Você já chegou em certas situações e diz assim, ó, você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu já fiz na vida e o que eu tenho? O que está dizendo isso? Isso é uma desculpa para mim não fazer certas coisas que são certas. O que nos mantém humildes? É nos esvaziando sempre de tudo isso. Você acorda de manhã, o que você faz? Não interessa tudo o que você fez até hoje, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Não importa todas as conquistas, coisas que você fez, coisas que você alcançou, a família que você tem, onde você fez, você acorda de manhã e você ignora todas as tuas conquistas que foram a graça de Deus, você diz assim, eu estou pronto a obedecer de maneira renovada. O que tu quiseres, eu faço. É essa a diferença de pessoas que com 80 anos e 85 anos estão obedecendo e afiadas em Deus, porque elas estão obedecendo a Deus. Essa é a função dela, é isso que Deus quer até o final. Obediência. Amém? Então a gente pensa assim, o que Deus está procurando? Obediência. Que tipo de obediência? Arrisca o que Deus falar. Se atentamente ouvires, eu vou fazer isso. E outra coisa, até o fim. Então, o que acontece, meus irmãos? Essas são âncoras da nossa vida que nos enquadram. Ele diz assim, ou seja, o que Deus quer de mim é que eu seja uma pessoa obediente à voz dEle. Se eu tiver 70 anos, sim. Se eu tiver aposentado, sim. Se eu tiver isso, não sei se Deus falou para te aposentar ou não. Você vai ter que saber se é o que Deus quer ou não. Obediência. Quer dizer que eu tenho que usar os meus recursos e ser obediente a Deus com os recursos que Deus me deu quando eu tiver, quando eu for um milionário? Sim. Obediente a Deus. Porque a única maneira de o reino de Deus avançar é se ele encontrar alguém disposto a obedecer até o fim. No caso de Jesus, obediente até a morte, ok? No caso de Jesus, morte de cruz. No caso de Daniel, morte pela boca dos leões. O que Daniel mostrou? Que ele era obediente mesmo até a morte. O que faz
a igreja começar a vencer a morte, quando ela não tiver medo da morte, e a morte não for uma justificativa. Eu não vou fazer isso porque isso aqui vai me dar perdas. Eu não vou me prostrar. A regra que Nabucodonosor deu, de quem não se prostrar vai para a fornalha, Deus, tu vai entender. O que fez eles vencerem a morte, a fornalha e a cova dos leões é a capacidade deles definir no coração de obediência até o final. Ou seja, não importa o que for jogado na minha cara, e na minha face e no meu dia, eu vou sempre obedecer a Deus. Está fechada, a conta está fechada, amém? Está fechada a conta. O que isso faz? Quando você lidar com desafios, Deus sabe que você não vai se prostrar, e Deus sabe que um coração totalmente dele fará proezas, daí ele vai poder manifestar, porque o que precisava? Precisava, para acontecer o milagre da cova dos leões, precisava alguém dizer, eu vou com Deus até o final, não importa o que custe, e ele foi com Deus até o final, e Deus diz assim, agora eu sei, e Deus fez um milagre, porque o milagre está associado com obediência, com rendição. O testemunho que Jesus ganhou de Deus foi assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o jeito do céu, na terra e debaixo da terra. Amém. Jesus andou entre nós, mostrou como se faz, e agora diz assim, esse é o caminho mais excelente, esse é o caminho. Amém.